o que está acontecendo com os carros a diesel. Por que em 2023 carros a diesel estão se tornando cada vez mais micos de mercado? Vamos discutir sobre as possíveis razões para que isso tenha acontecido neste vídeo. Então, bora comigo. Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Muito obrigado por sua companhia, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal, onde nós falamos sobre carros do nosso dia a dia. Para entender melhor as possíveis causas, para essa questão, nós vamos voltar lá atrás, no pós-pandemia. Durante a pandemia, a gente sabe que os preços dos carros dispararam e das picapes também dispararam ainda mais, porque picapes que eram vendidas aí a 160, 170 mil reais, de repente, na pandemia, passaram a valer 210, 220 mil e não pararam de subir desde então. Quem se lembra aí quando a Amarok 0km V6 era vendida na faixa de 190, 195 mil reais 0km e de repente, em um piscar de olhos, quando a gente menos esperava, essa picape já estava custando 300 mil reais até chegar acima dos 300 mil reais, não é mesmo? Isso foi um grande absurdo e não somente a Amarok, estou usando a Amarok como exemplo, mas todas as outras também aí, topo de linha, chegaram na casa dos 300 mil reais ou até passaram. Fato é que toda vez que o mercado tem uma grande variação, a tendência a médio prazo é que volte a se estabilizar. Quanto mais alta a variação, maior a chance desse mercado depois vir a estagnar ou declinar, porque é normal. A gente viu como os preços na pandemia subiram demais. 2 anos e meio após a pandemia, os preços voltaram, já chegando em uma linha um pouco mais racional. Claro que não vai voltar a ser como era antes, até porque o tempo passa, a inflação muda e etc. Mas a curva vai se estabilizando depois, e isso aconteceu com as picapes. Porém, com as picapes, tem mais alguns fatores que aconteceram nesse mesmo período de tempo que ajudou a procura principalmente a declinar bastante. A gente pode observar que as próprias montadoras, as próprias fabricantes, elas estão meio que deixando em segundo plano os carros, as picapes, os SUVs a diesel. A própria Ram, que é sinônimo de picape bruta, de motor grande, raiz, diesel e tudo mais, ela fez aí alguns modelos a gasolina, Foi inserindo aí, por exemplo, a Ram 1500, que é uma gasolina V8, e também a Ram Rampage, que também é a gasolina, motores menores. Se você abrir o capô de uma Ram 1500, por exemplo, ou de uma Rampage, você vai se surpreender com o tamanho do motor, Você espera ver uma caixa de motor imensa, como é da diesel, por exemplo, você abre o cofre do motor ali e é um motor pequeno. As marcas estão investindo cada vez mais em downsizing, melhorando, em teoria, a eficiência desses motores e trazendo eles a um universo de motores pequenos que poluem menos, em tese. Pessoas que antes compravam carro a diesel pela vaidade, porque queriam comprar, porque podiam comprar, hoje estão olhando com outros olhos. Essas pessoas estão migrando para os SUVs, por exemplo, híbridos ou turbo, As próprias montadoras, por exemplo, a Jeep tirou a Renegade Diesel de linha, que na minha opinião a Renegade a diesel é a melhor versão da Renegade. A diesel era a mais confiável, eles tiraram de linha porque estão investindo no downsizing. A própria Fiat Toro, a diesel também, já tem rumores muito fortes que a Fiat pretende tirar essa caminhonete de linha, então as montadoras também estão contribuindo para que os carros a diesel se tornem micos de mercado. A não ser que você seja um agricultor, pessoa que precisa do diesel para a lida, para o trabalho, para a força e tudo mais, você com certeza vai pensar 2 ou 3 vezes antes de adquirir uma picape a diesel, porque é o jeito que as coisas estão andando atualmente e não tem para onde correr. Olhando para uma parte do dia a dia, a parte de valor de manutenção e de seguro, a gente pode observar que qualquer encostadinha que você dá com a caminhonete a diesel na oficina, por uma revisão preventiva, uma revisão básica, você gasta o que você gastaria praticamente em uma revisão profunda de um carro flex ou a gasolina que seja. Revisar um bloco a diesel, você gasta 3, 4, 5, 6 mil reais fácil, enquanto que um carro flex ou a gasolina ou turbo, você talvez não gaste tanto assim para fazer uma revisão preventiva. Isso também pesa na conta. Outro fator importantíssimo é o valor dos seguros. Eu me lembro de um tempo atrás, eu vendi uma caminhonete, uma L200 Triton 2015 para um cliente, e ele queria devolver a caminhonete depois de 2 semanas porque ele se surpreendeu negativamente com o valor do seguro. Ele chegou a voltar na loja para querer devolver a caminhonete e desfazer o negócio porque
ele foi cotar o seguro e o seguro mais barato que ele achou para caminhonete foi R$12 mil. Então você imagina hoje, qualquer caminhonete seminova aí com 3, 4 anos de uso é R$200 mil. Então é uma coisa a se pensar sim. E também devido às novas regras aí de emissões de poluentes, as quais as fabricantes, as montadoras estão tendo que se submeter cada vez mais, também torna-se difícil você manter um carro a diesel, porque segundo a opinião de vários especialistas, os aditivos que eles têm inserido no combustível diesel ultimamente têm prejudicado o funcionamento dos veículos a diesel a médio prazo. Então, mais uma coisa a se atentar aí, caso você não precise de um carro a diesel aí para o seu trabalho, para o seu dia a dia. Então, como você pode observar, não apenas o que aconteceu da pandemia para cá em termos de mercado, em termos de valor, contribuiu para que os carros a diesel ficassem um verdadeiro mico de mercado. Também esses outros fatores que estão acontecendo, especificamente com veículos a diesel, contribuem muito para essa baixa procura e essa desvalorização exacerbada desses veículos. Se você der uma olhada no mercado aí, as picapes que estão sendo vendidas a preço de tabela ficam 7, 8, 9 meses no pátio das garagens. E para vender essas caminhonetes, eles acabam tendo que abaixar o preço demais. E lá nos repasses, onde os lojistas buscam os carros para abastecer os seus estoques, essas caminhonetes estão sendo vendidas a 60, 50, 55 mil reais abaixo da tabela, para que o lojista compre, revenda uns 20, 30 mil abaixo da tabela. Então, a régua hoje é abaixo da tabela, muito abaixo da tabela, e ainda assim é difícil de vender. E agora eu quero saber de você, qual que é a sua opinião a respeito dessa situação. Se você concorda, você discorda, o que está acontecendo com os carros a diesel no Brasil em 2023? Não se esqueça de se inscrever no canal se você gostou desse vídeo, para que mais vídeos como este, de carros no nosso dia a dia, continuem sendo feitos. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.